O cinema. O cinema sempre aguçou a nossa curiosidade, paixões, nos animou, nos inspirou. E lá na década de 20, aqui no Brasil, ele começou a tomar corpo e forma através das salas de cinema, os famosos cine-teatros. Lugares que também eram palco de peças teatrais, mas também dos filmes, que no começo mudos tinham a orquestra, ou pelo menos um pianista, para dar mais intensidade dramática às cenas. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil e vamos voltar para a década de 20 e 30 para contar uma história de um cinema específico em São Paulo. Um lugar lindo, primoroso, luxuoso, com capacidade para 1.600 pessoas, mas que enfrentou também uma das maiores tragédias da cidade de São Paulo, que até hoje é lembrada por muitos. Eu estou falando do Cine Teatro Oberdan. Gente, eu peço desculpas, mas sexta-feira na minha rua passa o caminhão do lixo, a moto, o carro, a moto, o carro. E durante o dia tem o pessoal que trabalha por aqui que também faz um forfé, mas vamos ao vídeo. O Cine Teatro Oberdan, ele foi construído para ser o maior e mais luxuoso cinema do Brasil. De fato, 1.600 assentos, divididos entre as cadeiras do térreo e das duas galerias. Mas naquele tempo, ainda não se preocupavam com vários detalhes, com algumas coisas que muitos, digamos assim, com regras de segurança. E foi justamente o que aconteceu nesse cinema que ficava na Rua Chavantes. Hoje ela se chama Rua Firmino Whittaker. Sim, o sobrenome é Whittaker. E foi numa matinê, num domingo, para ser mais exata, no dia 10 de abril de 1938. Naquela tarde, a maioria da plateia era composta por crianças. Tinha alguns pais, algumas mães, mas a grande maioria eram crianças. E o filme se chamava Os Criminosos do Ar. Era um filme assim que a cena culminante era uma perseguição aérea, no tempo que fazer um avião voar já não era muito fácil, né? Mas enfim, Hollywood podia tudo. E na última cena havia um choque entre os dois aviões e os efeitos especiais com fogo, fumaça e tudo que tivesse direito. Pela primeira versão que foi passada, nesse exato momento, alguém da plateia gritou fogo e começou uma correria sem precedentes. Não acenderam as luzes da sala e todo mundo correndo, e a projeção naquele tempo era com os rolões enormes. E o pior aconteceu. 31 pessoas perderam a vida. Dessas, 30 eram crianças. E, infelizmente, no meio disso tudo, até tem uma história muito trágica que era da Maria Pereira, que tinha ido ao cinema, não se sabe se ela era mãe de 7 filhos. Mas ela estava no colo com sua filhinha Joana, de 7 meses, a Joaninha. E no desespero de salvar a vida da Joana, ela foi empurrada e ela caiu. Ela se curvou e abraçou o bebê. A Joana sobreviveu. Ela não. Ela deixou marido e 7 filhos. Mais 2 casos muito marcantes foram dos irmãos Pricoli, de 12 e 8 anos,
que a mãe ficou sem filho nenhum, que ela só tinha os dois, e também do menino Henrico Mandorino. O Henrico queria muito ir ao jockey, porque ele era apaixonado por cavalos e o jockey ficava ali na Moca. Só que a mãe dele achou que era muito perigoso ir ao jockey, então do dinheiro falou, vai no cinema, é mais perto, é menos perigoso. E voltou para casa. Ela deu várias entrevistas ao longo da vida, ela viveu até os anos 80 e até a última entrevista ela falava o quanto ela se arrependia de ter feito o filho mudar de ideia e ido para o cinema. Quando a polícia chegou, eram pilhas de sapatos, chapéus, carteiras e corpos. 31, contando com o da Maria Pereira. Crianças eram 30. A primeira hipótese, então, foi que alguém gritou fogo quando 2 aviões se chocam no ar. Mas depois disso, a polícia investigou melhor e chegou a uma história, assim, bizarra. Um garotinho que estava no cinema começou a passar mal. Ele teve uma dor de barriga terrível. E o lanterninha não vinha. O que ele fez? Ele foi pro banheiro. Tava sem luz. Ele achou uns pedaços de jornais, tinha uma caixa de fósforo, ele queimou os jornais para enxergar alguma coisa. E aí ele enxergou que não tinha dado tanto tempo assim. E ele teve, que se limpar do jeito que deu. Isso foi depois comprovado com as bermudas, que o menino naquele tempo usava calça curta, com as bermudas dele, sapato, meia, e os jornais queimados que foram encontrados, porque alguém da plateia pode ter visto o fogo dentro do banheiro e gritado. Com essa tragédia, descobriram que as escadas, principalmente para as galerias, teriam que ser maiores, mais espaçosas, as portas maiores. As portas de segurança tinham que ter as travas e não podiam ficar trancadas. Sempre aquela coisa, vamos trancar a porta para não vir um engraçadinho e querer entrar sem pagar, né? Então tudo trancado. Então isso foi assim. Depois disso, aí São Paulo se reuniu para pensar em regras de segurança de edificações públicas, coisa que até o fim da década de 30 não tinha. Não que tenha melhorado muita coisa, né? Lembra depois o Andraus e Joelma, mas tudo bem, tem vídeo aqui. E isso serviu de lição, uma tragédia que destruiu muitas famílias, uma coisa realmente dolorosa. E depois o cinema reabriu, continuou muito tempo, até se você olhar hoje, eu não sei se ainda é, mas quem comprou foi a Zelo, de Enxovais Zelo. Era a grande loja deles lá no bairro do Brás. E na lateral tem um friso com o rosto do Guilherme Oberdan, que foi uma figura muito importante no anarquismo. Então, o Cine Oberdan em homenagem a ele. Mas a proprietária na época já era a Companhia Teatral Paulista. Bom, gente, esse era o vídeo que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de tudo aquilo e até o próximo. Se cuidem.